especial. É o grande dia, a nossa grande novidade, que é esse quadro maravilhoso, que eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, outra maravilhosa aqui na minha frente, na tela. Então, sejam bem-vindos ao quadro Filhas de Esther, do Positivamente. Estamos muito felizes de estar aqui. A gente tá, gente, vocês não têm noção do jeito que tá o estúdio aqui. A gente tá nervosa, tá? Empolgada, ansiosa. Animada, ansiosa, Yeah. tendo revertério na barriga. E esse quadro é composto, como vocês já sabem, pela Bruna Ramon. Ó, Oiê! palmas. Pela Mari Simas, que tá lá no Rio. Hello! Estou muito feliz, gente, de estar aqui com elas, porque esse quadro é fruto do Positivamente. Quando eu conversei com a Bru, quando eu conversei com a Mari, a gente sentiu muito a presença de Deus, a gente se sentiu muito conectada. E dessas conversas, das entrevistas que tiveram na primeira temporada do Positivamente, se você não ouviu, volta lá pra ouvir, porque tá imperdível. Encontros com Deus com Bruna Ramu e com a Mari Simas. E desse encontro a gente ficou muito amiga e a gente surgiu no nosso coração de falar para mais pessoas e se juntar para falar desse amor que transformou a nossa vida, que transformou a nossa história e que nos trouxe identidade. Então, por isso surgiu Filhas de Esther e a gente tá muito feliz, né, amigas? Muito de estar feliz. aqui hoje. Muito. Então, esse é um grande fruto do Positivamente. Eu espero que vocês gostem. A gente tá fazendo isso 100% para vocês, para comunicar com vocês, mulheres. Então, gente, comenta lá no Instagram, engaja com a gente. Esse quadro é 100% pra você e que vocês se sintam amadas. É realmente algo do nosso coração pra vocês. Agora, tá com vocês, Bruna Ramu e Mari Simas. Gente, muito chique, né? Bruna Ramu e Mari Simas. Eu tô muito chique, gente. Ai, gente. Fala o que você tá sentindo, amiga. Gente, eu tô nervosa, primeiro, eu tô nervosa, de verdade. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sei que isso é um propósito de Deus para as nossas vidas. A gente não se conheceu por acaso. O podcast que eu gravei com a Jessie, já durante a gravação do podcast, a gente já sentiu muita presença de Deus. Muito. E foi uma gravação muito feliz. E dali a gente tinha certeza que a gente ia ser amigas, né, amiga? E daí com a Mari também, gravou o podcast com a Mari. E a gente sempre ali em comunhão, em contato umas com as outras no Instagram. E disso surgiu o nosso Filhas de Esther. E eu sei que foi um propósito de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa alcançar outras vidas, para que mulheres possam ser tocadas através da nossa história, né? Exato. Tem o perfil da Jessie, tem o meu perfil, tem o perfil da Mari, que com os nossos perfis diferentes, que a gente possa alcançar muitos corações para o reino de Deus, que é o nosso objetivo aqui para vocês. E é isso, eu tô muito feliz de poder estar aqui, estar compartilhando a minha história e estar com essas duas lindas que eu amo muito. E poder estar falando do reino de Deus. Mariana Simas, com você. É que ela entra uma voz. Ai, tô zoando. Eu tô muito feliz de estar aqui. tô em bicas, literalmente. Tô muito nervosa. Tô com borboletas no estômago. A gente brinca aqui em casa que quando a gente olha pra alguma coisa que nos enche, assim, nos transborda de coração, a gente sente borboletas no estômago. Então é assim que eu tô hoje. Tô muito feliz porque a gente tem a certeza de que antes da gente estar aqui, Deus está nos usando, Deus está aqui conosco. Então eu fico muito feliz e fico muito feliz da gente estar aqui falando para mulheres, né? 3 mulheres, 3 meninas diferentes, 3 vidas diferentes e com um propósito, assim como outras. Então eu fico muito feliz da gente estar aqui e de agregar mulheres. Exato. É isso. Muito bom. Mulheres Mulheres vencidas é boa, né? Mulheres unidas! E, gente, para começar a falar no nosso primeiro episódio de Filhas de Esther, a gente orou bastante sobre isso e Deus colocou no nosso coração de falarmos sobre identidade. E a gente, para começar, o que é identidade, né? Identidade, a gente pensa em RG. Ah, me mostra a sua identidade. É aquele número que registra você como cidadão, CPF, RG. Sua foto. É sua fotinho. Quem você é. Então, identidade é quem Acho você que é. até depois
Depois que a gente tira a carteira de motorista, começa a ser a carteira de motorista, né? Que tem a Exato. identidade e o CPF. Exatamente. Mas é isso. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre identidade. Será que você sabe realmente quem você é? Será que você usufrui daquilo que Deus já preparou para você? Porque uma coisa assim que tocou muito meu coração pra gente começar a falar aqui é que a gente pode ser filho, né, de um pai incrível, mas se você não sabe que você é filho, você não usufrui disso. Então, se você tem um pai, mas você não sabe que tem um pai, você não vai usufruir das coisas dele, né? Você pode estar na casa de uma pessoa e essa pessoa ser seu pai. Se você não souber, você não vai usufruir. Então, você vai ter vergonha e tal. A partir do momento que você sabe que é seu pai, você vai e senta na cama e abre a geladeira. Agora, se você não sabe, você fica na sua. Então, quantas vezes quantos anos eu acho aqui, né? Conversando aqui, a gente passou sem saber direito quem é o nosso pai. E aproveitar essa companhia e tudo que ele pode, tudo que ele já nos deu, né? Então, acho que é um dos grandes objetivos desse episódio, deixar claro aqui pra vocês quem nós somos em Cristo Jesus e tudo aquilo que ele já ofereceu pra nós, que é nosso por herança, a partir do momento que a gente o aceita como nosso Senhor e Salvador. Então, que somos totalmente amados, totalmente supridos, totalmente aceitos e totalmente seguros em Deus, né? Exato, mas se a gente não sabe, a gente não se sente assim, certo? Sim, não se sente, exatamente. Você explicou bem o que é, né, a identidade, porque se a gente não sabe, a gente não tem como usufruir, né? E a oração acho que serve exatamente para isso também, né? A gente ora pra gente estar mais em comunhão com o nosso Deus, pra gente saber os sonhos dele para nós e pra gente começar a buscar o que ele tem para nós, e não só os nossos sonhos, e não os nossos próprios sonhos, né? Sim. Porque o que ele tem pra gente é muito melhor do que o que a gente pensa sobre as nossas vidas, né? E a partir do momento que a gente conhece esse Deus e que a gente sabe que a gente é filho e a gente sabe que a gente tem a herança de Deus e que a gente já foi aceito, que a gente já foi perdoado, que a gente já foi amado, Sim. Tudo muda. É inevitável, tudo muda. Ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso coração através da mente e do coração de Cristo Jesus, que morreu pelas nossas vidas, né? Que deu seu sangue para que a gente fosse lavado, justificado, purificado, deixou o Espírito Santo dele com a gente e que a gente se torna uma nova criatura de verdade, não é uma melhor versão, a gente não é uma melhor versão do que a gente foi, né? A gente é uma nova criatura. Exato. E quando a gente tem a revelação disso, é inevitável, a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. Exato. E assim enxergar através dos olhos do Pai, né? Exato. Da forma que ele nos enxerga. Muito bom. Até essa coisa da identidade, né? Para vocês, assim, de uma forma prática, que estão ouvindo a gente, vendo a gente. A Mari também pode compartilhar melhor ainda, porque ela é mãe de 3 crianças maravilhosas. Quando você... Peraí. Quando você é filho e você tem um pai que fala assim... Filha, você é incrível, você vai conquistar os seus sonhos, você é linda, você é linda. Se você chega num lugar e alguém fala algo pra você, você sabe quem você é, então você tá tudo bem. Se essa pessoa fala, você é ridícula, você é boba. Aí você olha e fala, mas meu pai falou que eu sou linda e que eu sou inteligente. Então pode te afetar? Pode, mas você já sabe, você já tem aquilo firmado dentro de você. Agora a criança que tem um pai e uma mãe ausente, que não sabe disso, quando alguém fala algo, ela realmente acredita naquilo, né? Ela fala assim, nossa, eu sou isso, tipo, eu sou boba, eu sou feia. Então isso é muito importante. Isso é muito importante a gente trazer para a vida de pai, mãe e filhos, de família mesmo, você que está ouvindo, para entender essa relação com Deus. Porque eu acho que às vezes fica muito abstrato, né? Nós somos filhos de Deus. Tá bom, mas... Então vamos trazer pra relação família mesmo. Quantas vezes você chegou em casa com o coração acabado, né? Os seus, não sei quem falou isso pra mim, não sei quem fez isso pra mim. E sua mãe fala assim, não, filha, aquela menina não sabe o que ela tá falando, você é isso, você é aquilo. Então você faz o quê? Você afirma, você traz palavras de afirmação sobre a identidade do seu filho. E isso ajuda ele a se estabelecer. É a mesma coisa com Deus, né? Então, tem um versículo lá em Mateus 3:17, que é um pouco antes de Jesus ele começar o seu ministério, depois que ele é batizado por João, e vem uma voz do céu e fala, este é o meu filho amado,
a quem eu me agrado. Então, e depois a gente vê na Bíblia que Jesus, ele vai para o deserto, né? E no deserto ele é tentado. Então, que Deus é tão perfeito, o que ele faz? Este é o meu filho amado. Ele afirma o quê? A identidade de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vai para o deserto e ele é tentado, ele sabe muito bem quem ele é. Então, ele não se abala. É óbvio que ele foi tentado, mas assim, ele sabe de quem ele é filho. Porque o inimigo tentou colocar dúvida, né? Tentou, se você é o filho de Deus. Se ele não soubesse, ele teria acreditado. Ele poderia ficar pensando assim, será que eu sou? Será que eu não sou? Então, o que Deus faz? Este é o meu filho amado. Ele afirma o quê? A identidade. E aí, a partir do momento que você sabe quem você é, bebê, você só vai. Ninguém te segura. Ninguém segura. Sim. Então, isso pra mim é muito... Pra mim também. Eu acho que tem vários pontos aí que eu acredito, assim. Quando eu comecei, né? Eu sou de uma família cristã, assim como vocês duas. E quando a gente entra, eu acho que na adolescência, a gente começa a escutar muito sobre qual é a sua identidade, né? Qual é a sua identidade? E às vezes eu ficava... Não como eu tô aqui, que é uma borboleta no estômago boa. Eu ficava passando mal, porque eu falava... Caraca, que peso, sabe, qual é a minha identidade perante a Deus? E durante praticamente a minha vida inteira eu me questionei nisso. Foi muito difícil pra mim. Cada vez que tinha alguma coisa sobre qual é a sua missão, qual é não sei o que, eu falava, ferrou, não tem missão. Eu não sei. Já era. Deus me esqueceu eu aqui. não tenho. Não me falou qual é a minha missão, não me mandou uma carta, um telegrama, um WhatsApp, nada, assim. Eu não sei qual é a minha missão. E por muito tempo aquilo ficou no meu coração, assim, me enlouquecendo. Até que a gente até falou sobre isso no podcast, que eu entendi que é isso. Eu sou filha de Deus. Amém. E eu preciso glorificar o seu nome em tudo que eu faço. Exato. Então, eu sou filha de Deus e eu vou glorificá-lo da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. E se a gente pensar nisso, a gente muda a nossa vida. Exatamente. Né? E quando eu te escutei falando, sobre filho, sobre você tá na casa do seu pai, se você sabe que ele é seu pai, você abre a geladeira, você senta no sofá, se você tiver intimidade, se você buscar ter contato com ele, Exato. se você não olhar no olho dele e se reconhecer. Então, a gente precisa de uma intimidade com Deus. Exato. Se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver tempo, não adianta ele falar que eu sou uma filha amada. Exato. Porque isso pra mim não vai valer, porque eu não vou ter autoridade pra exercer essa pra usufruir dessa intimidade. identidade. Que é a Exatamente. diferença então, eu da- não vou ter como fazer isso. Que é a diferença da mentalidade do órfão pro filho, né? Porque o órfão, ele não tem Exato. comunhão, ele não consegue ter comunhão com o pai, né? Ele não sabe que ele é totalmente amado, que ele já foi aceito, que ele já tem a herança de Jesus, que ele é co-herdeiro com Jesus nessa terra, né? O filho, ele sabe que ele é totalmente amado, ele sabe que o pai sempre vai estar com ele sabe que não importa o que acontecer, ele não vai ser abalado, porque Exato. o pai está com ele, o pai vai usar todas as circunstâncias em favor dele, né? E isso que a Mari falou, pegando o gancho, é muito isso, assim. Não basta você ser, você precisa saber que é. Então, assim, não basta eu ser filha de alguém. Eu preciso saber que essa pessoa é meu pai para poder usufruir disso. Mas também não basta só saber. Precisa ter intimidade, precisa ter tempo. Então, isso fica aí para você que tá ouvindo, eu não tenho intimidade com Deus, eu não ouço a voz de Deus, né? Essa coisa que elas estão falando pra mim é muito distante. Por quê? Porque será que você passa tempo com Deus? Porque é a mesma coisa. Você pode ter um filho e aí você deixa em algum lugar e volta 10 anos depois. O seu filho vai te amar? Ele vai ter intimidade com você? Vocês vão se conhecer pelo olhar? Vocês vão fazer coisas juntos? Não, vai ser uma coisa mega estranha, né? Você vai olhar, a pessoa vai olhar, vai ser aquela coisa. Agora, você tá todo dia ali, e brinca e tal, e corrige, né? Tem um relacionamento, você usufrui disso. Então, é a mesma coisa com Deus. Se você ficar um mês sem falar com Deus,
Quando você for falar, vai estar meio frio. Agora, se você fala todo dia um pouquinho, se você tem tempo com Deus, se você passa tempo com Deus, você lê a palavra. O que é passar tempo com Deus, gente? É ler a palavra, é orar, é ver uma pregação. Então, assim, você vai criando intimidade. Então, você... Por exemplo, a Bruna. Quando eu entrevistei a Bruna, né, te bateu um papo pela primeira vez, eu não sabia se ela tava bem ou se ela tava mal. Hoje, só do jeitinho dela falar, eu falo, ih, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque eu passo tempo com ela. É a mesma coisa com Deus. Então, não basta a gente saber que nós somos filhos. A gente precisa também passar tempo com Ele pra poder usufruir dessa intimidade, né? Sim. Eu acho que nem precisa os 10 anos, assim como você falou, assim, eu com as crianças, se eu não tenho, a Bruna também sabe disso, se a gente não tem uma construção com os nossos filhos diariamente, tem um momento que você perde, é um estalo de dedo. Então, às vezes, se a gente passa, a gente vivendo isso, assim, com Deus, quando você cria uma intimidade, no dia que você passa o dia atarefado e não consegue ler a Bíblia, falar com Ele, orar, ter um tempo de oração, você fala, caraca, que dia estranho, porque você não falou com a pessoa que te alimenta. Então, isso, quando você tem uma intimidade, é a mesma coisa. Você tem uma intimidade com sua mãe, com seu marido. Se você passa o dia inteiro sem falar com eles, cara, você vai parar no final do dia e vai falar, tem alguma coisa estranha. Eu não me relacionei com quem eu amo. E é exatamente isso. E o que a Bruna falou também, em João 14, 18 a 20, ele fala, não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo, o mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Uau. Amém. Amém. É muito lindo isso. Muito. Não, com isso que a Mari falou, me veio o versículo de João 15:5, né? Que fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando a gente está em Deus, por exemplo, uma maçã, ela nasce numa macieira, né? Então, ela é nutrida por aquilo. Quando a gente está em Deus, a gente é nutrido por Ele. Ele gera os frutos do Espírito em nós, né? Que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E isso vai crescendo nas nossas vidas. Conforme estamos anexados à árvore, somos nutridos por algo muito maior, né? Que é esse Espírito Santo que Deus colocou na gente, que vai trabalhar o nosso coração, a nossa mente, através dos frutos do Espírito. Exato. E esse versículo, eu amo esse versículo, mas às vezes as pessoas que estão ouvindo falar, a videira, não entende direito. Então, assim, eu tava falando isso essa semana. O que é a videira, né? É a árvore. Nós somos os ramos. Então, pensa que nós somos os ramos. A árvore é Deus. Nós somos os ramos. E quando a gente está sendo nutrido pela seiva bruta, elaborada, a gente consegue enviar e gerar o fruto. Mas, a partir do momento que você para de ser nutrido, o ramo vai ficando fraquinho e o fruto não consegue ser nutrido. Então, por exemplo, aqui falando algo bem pessoal... eu me peguei esses últimos tempos na minha vida tão corrida, que mesmo sabendo de tudo isso, eu não estava passando muito tempo com Deus. Eu estava fazendo tantas coisas, e o que Ele mais quer é relacionamento com a gente. O que Ele mais anseia é tempo com a gente. Então, eu comecei a me ver exatamente tipo um ramo fraco. Que a gente começa a querer andar com as nossas próprias pernas, Exato. né? A gente tem que estar sempre atento conectado a isso. na fonte, na árvore, para puxar a seiva, para poder passar. Então, eu me vi tentando passar tanto, e eu não estava sendo nutrida. Então, gente, é muito isso. Se você quiser fazer sozinha, assim, você não consegue. Você não consegue. Eu tô falando aqui algo que eu refleti essa semana. Falei, cara, eu não tô passando tempo com Deus. E é o que Ele mais quer. Então, às vezes, você tá fazendo outras coisas e você acha que até você tá fazendo pra Deus, mas você tá perdendo o mais importante, que é passar tempo com Ele. Que é o que a Mari falou. Se ela não passar tempo com os filhos, ela perde. Ela perde aquele... Então, assim,
às vezes, a gente tem que se atentar, sabe, gente? A gente tem que se atentar. Porque não é nem o nosso tempo que está sendo disputado hoje pela nossa sociedade. É a nossa atenção. Tudo é feito para captar a nossa atenção. Os aplicativos, as indústrias, as marcas. Então, tipo... você tem que dedicar um tempo para Deus e pôr na sua agenda e pôr como prioridade e pôr no início do seu dia e batalhar para ter tempo com Deus. Porque se você não tem, você fica desnutrido e vira um galho fraco e os seus frutos vão morrer. E ele criou a gente pro relacionamento, né? Pra gente poder estar ali com ele todos os segundos. Ele não só nos ama, mas ele gosta da gente, né? Exato. A gente foi criado imagem e semelhança dele pro relacionamento com ele. Exato. Né? E é isso, ele anseia pela gente a cada segundo. Pode falar, Mari. Pode falar. Não, isso gera em todos os nossos relacionamentos, né? Porque assim, eu vejo aqui no nosso casamento, a gente estava até conversando antes da gente começar o podcast, de que foi uma semana, enfim, difícil, e que se a gente não toma conta do nosso relacionamento em oração, em espírito, se a gente não vira primeiro em espírito, vai cada um para um lado. E a gente tava conversando isso agora, assim, que a gente passou por 2 semanas agora, e aí a gente veio conversar, e aí quando você bota tudo em diálogo, você fala, caraca, mas isso começou quando? Porque pra mim isso não aconteceu, e isso pra mim é outra coisa, e aí você vê que se a gente não tiver em qualquer relacionamento que a gente tenha carnal, o espírito, ele desanda. Você vai cada um pra um caminho. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Eu tava escutando uma live antes da gente entrar também, e antes da gente conversar, eu e o Fih, não sei se vocês conhecem a Luísa Nazaré, ela tava falando sobre isso. Ela falou, nada depende da minha força, porque a partir do momento que Jesus morreu por mim para dar essa força, eu dependo dele. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa vida é leve, sabe? A nossa vida tem valor para ele. Ele já morreu por nós. Então, é levar a nossa vida leve. É fazer para honra e glória de Deus, sabe? É a gente ter esse entendimento, é de você acordar e de você caminhar pela sua casa, cara, sabendo que você é filho amado, que aquele caminhar é para honra e glória de Deus. Sim. Sabe? De você abrir a sua porta e saber que você está abrindo para honra e glória de Deus. É nos pequenos detalhes, sabe? É você ter a oportunidade de estar com seu filho, de estar com seu marido, de estar indo para o trabalho, ou enfim, de estar com sua mãe. Cara, isso tudo é para honra e glória de Deus. O que você tem feito para os seus relacionamentos, sabe? Para você escutar a voz de Deus nos seus relacionamentos. Porque eu acho que o nosso relacionamento também diário é fruto de Deus. Então a gente tá em oração pelos nossos relacionamentos, a gente tá em oração pela nossa vida, ou só pelo que a gente anseia, né? Só pelo que a gente tem vontade. A gente tem que estar em conexão, a gente tem que estar entendendo esse filho amado, a gente tem que... Tem um versículo que a gente leu esses dias e eu falei, Fia, eu vou... Porque pelo menos na minha Bíblia, tem aquele dizerzinho em cima, né? Antes de começar. E aí estava escrito assim: cultivem a beleza interior. E é 1 Pedro. 1 Pedro 3. E aí ele fala assim: o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estado do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Isso é muito bonito, né? Porque Deus está falando assim com a gente. Pedro está falando pra gente entender qual é a nossa essência, né? Porque isso modifica uma vida. Eu acho que depois ele fala também dos homens, enfim, mas eu peguei a parte das mulheres. E eu acho que ele mostra exatamente isso, que se a gente for exemplo aonde quer que a gente esteja, a gente vai influenciar quem estiver à nossa volta, né? Exatamente. Então, acho que
É isso. E isso que você falou também me fez lembrar do versículo de Gálatas 2:20, que fala que fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a nossa identidade em Cristo, ela resulta do fato da gente estar dentro dele, né? Fora dele, a gente não é ninguém, porque a gente provém dele. Exato. A questão da identidade, vocês estavam falando aqui, eu tava pensando. Tipo assim, pensa, gente, quando a gente nasce, o que o pai e a mamãe tem que fazer? Registrar, né? Tá lá no cartório, sua certidão de nascimento. Tipo assim, né? Nós somos o tempo todo, a gente tem que estar sendo documentado, vamos dizer assim. Então, você tem a certidão de nascimento, para você não ser um bebê perdido no hospital. Aí você, quando é bebê, você tem que ser cuidado, você tem que ser amamentado, você tem que ser ensinado de tudo. E aí, aos poucos, você vai crescendo, aí você faz o seu RG, a carta de motor. O tempo todo você tem que estar ali com a sua identidade. É a mesma coisa no reino do céu, sabe? A gente, quando a gente deixa de ser uma criatura e passa a ser filho, quando a gente aceita, né, Jesus e a gente se torna filhos de Deus, é como se a gente tivesse uma nova identidade. É como se a gente ganhasse uma nova certidão. Agora nós somos cidadão dos céus, né? Então eu acho que isso é muito legal a gente comparar também com a questão física, de certidão de nascimento e certidão do céu, sabe? Nós temos uma nova identidade. E se você não tem um documento para comprovar que você é filho de uma pessoa, você não tem direito da herança dessa pessoa. Se eu não tenho como comprovar que eu sou filha do meu pai, que tem tal coisa, que tem tal coisa, você não tem como comprovar. É a mesma coisa com Deus. Se você não tem essa nova identidade em Deus, como que você vai usufruir dessa herança, né, que já nos foi dada? Então, eu acho muito importante a gente sempre trazer isso na nossa cabeça, sabe? Porque é uma mudança de mindset muito surreal, né? De você entender essa nova identidade. Isso que você está falando é o que diz aqui em João 1,12, né? Que fala que, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Exato, amém. Agora, vamos fazer um negócio? Vamos pensar agora na nossa vida. Como era, antes da gente ter essa revelação, antes da gente ter essa nova identidade em Cristo, vamos contar como que era antes de você ter essa revelação que você é filha, que você é amada, que você tá segura. Como que você vivia? Porque, tipo assim, parando pra pensar, eu conheço vocês agora, né? A gente se conhece agora. Então, a gente já se conhece com essa segurança, com essa identidade em Deus. Mas como que era antes? Porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora, muita gente que tá vendo a gente agora, tá nesse momento. Então, é legal a gente compartilhar como que era antes de ter essa revelação. Eu já compartilhei várias coisas aqui no Positivamente. Vocês sabem várias histórias malucas minhas. Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho e eu também compartilho. Porque acho que todo mundo passou por uma fase de, que nem a Mari falou, né? Na adolescência, de não saber quem é. E aí se comparar e querer ser mais magra. E querer ser loira. E querer não sei o quê. Como que era isso pra vocês? Nossa... eu sei lá, eu era completamente perdida, assim, de verdade. Primeiro que eu não sabia nem quem eu era. É muito bom. Eu tava buscando. Eu tava buscando uma coisa que eu nem sabia o que eu tava buscando. Completamente insegura. Acho que de traumas desde a minha infância, assim, que a gente vai carregando, sabe? Eu acho que isso faz parte da vida, pelo menos de 99% das pessoas, né? Da infância, que as pessoas colocam mentiras como se fossem verdades na nossa vida, né? E a gente cresce com aquilo, acreditando naquilo. E aquilo não é o que a gente é. Então, a gente não consegue ser e saber quem a gente é, porque a gente acredita numa mentira, né? E... Enfim, completamente insegura, completamente... confusa mesmo do que eu era, assim. E eu só consegui entender a minha identidade, que eu tinha uma identidade, porque até então eu não sabia que eu tinha uma identidade de... Você vai meio que vivendo, né? Você vai vivendo e vê o que vai acontecendo, sabe? Você vai tentando pelas suas próprias pernas, pelo que o seu coração, que é enganoso, vai te dizer. E, amiga, tipo, você vai meio que vivendo aquilo que as pessoas...
que você acha legal, que é legal, que meio que Por no temor mundo é de legal, homens, que você né? vê, né? É. Então, tipo, meio que você busca as coisas que você acha que deve ser legal e é aquilo, pra quem não sabe pra onde tá indo, lugar nenhum é lugar, né? Por uma aprovação humana também, né? Eu acho que eu sempre fui guiada muito por isso também, de tipo, de ser aceita, sabe? Eu não me Exato. sentia aceita. Olha isso. De ser aceita pelas pessoas. E isso nunca acontecia, porque eu não era Parece eu. que você tá sempre querendo Eu não provar tava no algo. meu. Exatamente, eu não tava no lugar que me pertencia. Então eu não conseguia ser aceita. E eu tava Uau. sempre nessa luta comigo mesma, de fazer coisas que não eram dos meus princípios e dos meus valores, e de coisas que provinham da minha família, né? Porque a gente tem valores, a gente tem princípios. E eu passava por cima deles pra tentar ser aceita por. No meio ali que você tava. Que não era meu meio, sabe? E aí você não era feliz. Exato. E também não era aceita. E aí eu só que entendi loucura, né? isso quando eu encontrei Jesus de verdade, assim, quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Caraca. E tipo, Mas isso faz pouco muito tempo. Então você passou interessante. muitos anos da sua vida. Passei 30 anos Não, 29. Fiz 30 anos agora. É. Mas passei 29 anos da minha vida nessa busca. E eu sabia, assim, eu nasci numa família cristã. Sim. Eu nasci numa família cristã, mas eu nunca tinha tido essa revelação e eu nunca tinha tido uma intimidade com Deus igual eu tenho hoje, sabe? Então eu não tinha como ter essa revelação da minha identidade em Deus, porque eu não conhecia Jesus. Porque, tipo assim, se hoje alguém chega e fala assim pra você, Bruna, você vai ter que fazer tal coisa. E se não tem a ver com o que você acredita hoje, você vai fazer o quê? Eu não vou fazer. E Porque você primeiro vai eu vou ficar- querer a aprovação de Deus. Eu vou perguntar pra Deus se é isso que Ele quer pra minha vida. Porque às vezes até o que eu quero não é o que Ele quer pra mim. Exato. E o que eu quero às vezes não é o melhor pra mim. E entende? você tá bem com isso, né? Eu acho que Ótimo. isso é muito Hoje libertador. eu busco o que Deus quer pra mim, não o que eu quero. Então, é isso que a gente deixa de ser Amém. escravo e passa a ser filho. É. Essa é a sacada. É. Porque enquanto você não entende quem você é, que você é filho, você é escravo porque você fica tentando agradar e ser quem você não é. Agora, a partir do momento que você sabe quem você é, alguém fala assim, olha, você pra ter sucesso vai ter que fazer tal coisa. Você vai falar, é mesmo? Senta lá, senta lá. bacana, E eu você sei não quem vai o meu se pai importar. é, né? É. Então é muito libertador. A gente passa do jugo de escravidão pra liberdade. Que é o Aí- órfão e o filho, É, né? o órfão e o filho. Então, tipo assim, porque antes você ia falar assim, meu Deus, eu não vou fazer. Nossa, mas aí eu vou perder aquele trabalho. E aí não vão gostar de mim, aquele cara vai terminar comigo. Cara, se hoje eu não fizer algo, eu vou falar assim, Deus vai me honrar. Eu sei quem é meu pai, eu sei o que ele fala. Então, você confia. Então, gente, viver com Deus, ter a revelação da sua identidade é libertador. Porque você não vai mais pelo que as pessoas falam. Você não vai mais pelo que o Instagram posta. Você não vai mais pelo que a mídia diz. Ou que aquele namorado idiota falou. Ou aquela menina falou. Você não vai, Que é a cara. diferença do biblicamente correto pro politicamente correto, né? Exato. Hoje a gente vive através do... A gente tem que viver através do biblicamente correto. Que às vezes vai contra o politicamente correto. É. E a gente tem que se posicionar com a Exato. verdade de Deus, né? Com a verdade da palavra. Uma vez eu escutei uma... na nossa célula, o nosso pastor, ele falou, quem tem amor não precisa de lei. Né? Quem ama não precisa de lei. E é exatamente isso, porque a partir do momento que você ama o seu próximo, você não vai precisar de uma lei para te dizer o que é certo ou errado, porque você ama ela. Então você vai se doar, você vai fazer coisas para ela. E é muito engraçado escutar a Bru falando, porque, por exemplo, eu tive diversos momentos, eu sempre soube que Deus estava comigo. É muito louco isso, porque assim, eu sempre soube, eu nunca duvidei disso, mas eu não tinha intimidade para exercer essa autoconfiança. Uau. Então eu tive vários momentos da minha vida. Tive momentos que eu sempre fui muito extrovertida e sempre cheguei, eu falo pouco, né? Vocês sabem. pouquinho, E- O podcast mais longo da história, Então- brincadeira. Cortando 2h30. Mas enfim. E aí, assim, teve um momento da minha vida que eu queria ser invisível. Uau. Porque eu não queria que ninguém me reparasse, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ter que olhar pra Gente. ninguém, eu queria ser invisível. E eu sabia que Deus estava comigo. E eu pedi isso pra Deus, eu falava, Senhor, eu não quero nem sair de casa, porque eu prefiro que ninguém me note. Então, então é o oposto, porque eu não queria ser aceita por ninguém, eu simplesmente não queria ser Existir. nada. Exato. E aí você começa a se negar. E eu acho que isso é muito louco, porque
a partir do momento que a gente se reconhece em Cristo, a gente quebra todas essas barreiras, mas a gente precisa permanecer em Cristo, porque senão a nossa autoconfiança, às vezes, eu estava lendo aqui em 1 Coríntios 10:12, ele fala assim: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. E é isso. Então, se a gente não tiver intimidade para ter essa confiança em Deus o tempo inteiro, a gente vai para nossa autoconfiança. E é aí que a gente cai. Porque não é a gente, não é a nossa autoconfiança, é a nossa força em Deus, não é o nosso próprio fortalecimento. Exato. Então não adianta a gente se fortalecer externamente se a gente não estiver internamente fortalecido, o que faz total diferença na nossa vida. Eu acho que é isso, a gente resolveu caminhar com Cristo, não só conhecer, né, de ouvir falar, a gente falou isso, né, no nosso E amiga, podcast. Por exemplo, tipo, ver você falar que você queria se tornar invisível, que você não queria, tipo, falar com as pessoas. Tipo, quanta gente tá passando por isso, sabe? Quanta gente que tá ouvindo a gente tá vivendo isso, de não querer, de se achar feia, de se achar gorda, de querer ser algo que não é. E sabe, gente, quando a gente quer ser o que a gente não é, a gente tá falando pra Deus que ele errou. Nossa, uau. Verdade. Não é? É verdade. Tipo, quando você quer ser alguém que não é você tá falando pra quem te fez que deu errado. Então... eu, na verdade, nem era por beleza externa. Era uma crise existencial de vida mesmo. Eu e o Fih, a gente estava passando por um processo muito ruim, juntos. E a gente já estava junto. E aquilo tudo me incomodava muito. Então, eu preferia estar ausente. Eu preferia me esconder atrás de qualquer pessoa. E eu nunca conseguia, e sempre que eu não conseguia, isso me causava um transtorno enorme. Então isso era muito ruim. Então eu preferia, nem era questão de beleza e tal, mas não, total. Eu acho que é muito louco, porque a gente passa por várias coisas e a gente não vai entender. E uma vez eu estava escutando uma pregação e eu sempre tive muito medo do inferno. Muito. Era uma coisa que, juro, era uma coisa assim, não medo de ir pro inferno, nada disso, mas eu tinha medo do diabo. Era uma coisa que eu não gostava nem de falar o nome. Alguém falava, fala o nome, fica quieto, que isso? Você mas era tem assim, muita era, gente tipo, assim mesmo. Era absurdo. E aí uma vez eu escutei uma pregação e ele falou, você tem que estar, a sua força tem que estar na Bíblia, na sua intimidade com Deus. Porque aonde Deus, na Bíblia fala que aonde Deus passar, as portas do inferno se fecharão. Porque ele é tão maior, ele é tão grandioso que não existe nada. Então, quando você está preenchida do Espírito Santo, porque Jesus deixou isso pra gente de graça, então quando a gente se preenche de tamanha intimidade, a gente não tem medo, a gente não tem... A opressão vem e a gente tira ela de nós, a gente ora, sabe? E não é que é fácil, né? Não é que vai ser mais fácil. Não, mas a gente sabe quem nos sustenta, né? A gente sabe quem nos sustenta. Exatamente. E o que você falou é o Espírito de Deus. Eu ouvi isso num podcast, eu gravei muito, eu queria falar de novo. No Antigo Testamento, era Deus sobre os homens. Quando Jesus veio, era Deus ao lado dos homens. E hoje é Deus dentro dos homens, que é o Espírito Santo. E a palavra fala em João 14:12, que é um dos meus versículos mais impactantes, que Jesus fala assim: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim farão obras ainda maiores que eu. Expulsarão demônios, farão obras ainda maiores que eu, pois eu estou indo de volta ao meu Pai. Amém. Olha isso, olha o que Jesus fala. Aqueles que crerem em mim, crerem, é isso. É a fé, né? É a fé, é a gente crer. Então, é o que a Mari falou. É dependência, é crença. Então, tipo, não adianta a gente achar que... você conheceu Jesus, você conheceu a Deus, você é filho e é isso aí. É permanência. Porque vão ter momentos difíceis, que nem a Mari passou com o Fih. Eu
passei por momentos super difíceis, semana passada, semana retrasada. Então, assim, ai, nossa, a pessoa tem Deus ali, tá tudo ok. Não, gente. Não, é diário, né? É diário. Só que quando você Até tá porque mal... ele fala, né? No mundo terás aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Exato. Tem até um conceito que chama ondulação, que eu gosto muito de falar. Que a gente tem altos e baixos. Então, tem dias que a onda tá lá em cima, a onda lá embaixo. Mas a gente aprende a estar constante. É o contentamento. A gente aprende a estar contente, tendo muito, tendo pouco. Passando por dias difíceis, passando por dias melhores. Então, a gente tem que aprender a estar contente. Tem tudo dar graças também, né? Porque você sabe que é passageiro. E as provações vêm para provar a nossa fé. Mas a gente sabe o resultado porque a gente tem o nosso pai. A gente sabe o que ele vai fazer pela gente também, né? Exato. E, tipo, acho que a Bru falar, a Mari falar, eu falar, é muito legal pra todo mundo ouvir que, tipo, não foi fácil, sabe? Não é fácil. Tá todo mundo busca... Por que a gente hoje vive melhor? Porque a gente sabe quem a gente sabe quem é nosso pai, a gente sabe de onde buscar. Mas não é que é fácil, gente. Porque eu acho que as pessoas, né, escutam uma coisa, nossa, idealiza algo. Tipo, só serve pra elas, não serve pra mim. Agora elas já encontraram, então tá tudo bem. Tem gente que não entende que Deus, ele não faz separação, né? Acepção. Ele não faz separação de pessoas, legal. É isso. Isso é muito legal porque em 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É isso, você é novo. Você é nova criatura. E o que você estava falando também de você não se aceitar, você não está aceitando o que Deus te fez. Porque eu estava lendo aqui também que em Jeremias 1,5 ele fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém. Então é a gente entender isso, é a gente entender, por isso eu tenho que sair pregando. Não, gente, é você pregar dentro de si, né? É você viver, pregar, né? Exato, é você viver, né? A gente não precisa pregar com palavras, a gente precisa pregar com o que a gente vive, sabe? Com a nossa vivência. Então, faz muita diferença isso. Eu vi também um outro versículo que eu acho esse, assim, pra mim é um que eu tenho refletido muito, que é João 13, 31, 32, que fala: agora o Filho do Homem é visto pelo que ele é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. Amém. Então, que a gente possa ter Deus em nós pra gente glorificá-lo, né? Pra gente viver a nossa vida glorificando a nossa prioridade. Que Deus seja a nossa prioridade antes de qualquer coisa na nossa vida. Amém. Exato. Enfim, eu acredito que o Novo Testamento, né? A diferença do Novo pro Antigo é que o Novo, Jesus veio mostrar pra gente como viver, né? Ele veio dar prova a isso sem ter que dar prova, porque ele não precisava vir. Mas ele veio e mostrou como viver, como amar, né? Como você estar ali. Então, ele nos mostra. Então, a gente tem, assim, o Antigo Testamento, né? Que fala e que a gente lê e que a gente vê tropeços e pessoas voltando a Cristo e tropeços voltando a Cristo. E aí você vê o Novo Testamento, Jesus ali. Eu tô aqui. Agora eu vou mostrar para vocês fisicamente como precisa fazer, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar. E ele vem e nos mostra. Exato. E ele anda assim, com a gente, né? Ele vive as mesmas as batalhas. Exato, é surreal. E assim, agora, um conselho pra gente pensar assim, que conselho você daria, Bru, pra quem tá ouvindo em relação essa pessoa que não, sabe, tem clareza da sua identidade sobre esse assunto? Que conselho você daria hoje? Eu acho que seria legal cada uma deixar um conselho, começando com você, Calça. Eu acho que o maior conselho pra gente descobrir a nossa identidade em Deus
primeiro confessar Jesus, né? Quando a gente confessa Jesus, a gente é considerado filho de Deus. E buscar intimidade com o Pai, né? Sem intimidade, a gente não tem as revelações de quem Ele é. E eu acho que também o que diz em Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você é o representante de Jesus aqui na Terra, sabe? Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo com você, eu acho que a gente tem que refletir a face de Jesus para as pessoas, sabe? Independente da batalha, pessoal ou não, a gente tem que refletir, a gente tem que parar e analisar a situação. O que Jesus faria? Como eu posso, através do Espírito Santo, né, buscar o que o Espírito Santo está fazendo através de você? Orientação dele mesmo, né? E exalar essa compaixão, essa bondade, essa humildade, essa mansidão e essa paciência, que é o que Jesus faria na situação, sabe? Amém. Acho que é. Muito bom. E você, Má? Qual conselho você dá para quem tá ouvindo a gente? Acho que a mulherada de todo o Brasil. Eu acho que eu daria o conselho da nossa chamada, que é Filhas de Esther, né? Pra gente ser como Esther, porque Esther, desde o princípio, ela não sabia, ela sabia que ela era filha de Deus, mas ela não sabia o que seria da vida dela. E ela ela se apresentou como uma filha de Deus, uma filha amada. Em momento algum ela tomou decisão por ela. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos responde, a gente acha que a gente quer começar e aí vamos começar. E assim, Esther mostra isso no livro dela, o quanto ela jejuou, o quanto ela esperou. Ela fez o primeiro banquete, o rei na hora, quando ele olha para ela, né? Primeiro ela pediu para falar com o rei e quando ela ia lá, se o rei não fizesse o gesto, ela poderia morrer ali, se ele não desse permissão para ela falar. E ele deu a permissão e perguntou qualquer coisa que ela queria e ela falou, eu queria fazer um banquete. No banquete ele pergunta de novo, ele fala, você numa declaração dos dias de hoje, você é tudo para mim, fala o que você quiser que eu vou fazer. E ela fala, eu queria que vocês viessem num banquete amanhã de novo, né? Pra gente conversar com mais calma. E antes disso ela estava orando, ela jejuou e ela o Espírito Santo foi a guiando, sabe? Então, muitas vezes, eu tenho certeza que Esther ficou em dúvida e falava, Deus está me escutando, Deus está comigo. Mas ela tinha essa certeza, porque ela sabia que ela era filha amada. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Muitas vezes Deus não vai nos responder, mas isso não significa que Ele está sem escutar a gente. Exatamente. Ele está ali nos escutando e tudo tem um momento. Então, que a gente que a gente busque bastante para a gente entender que às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E para a gente ter paciência e esperar o melhor tempo, que é o tempo dele. Amém. E o meu conselho, gente, tudo que a gente estava falando aqui, Deus foi trazendo muito no meu coração sobre a nossa geração, sabe? A nossa geração é uma geração que quer parecer algo sempre. A gente tem anseio por propósito, missão, o que eu nasci para ser. E eu queria falar uma coisa para você. É impossível cumprir o seu propósito sem saber quem você é. É impossível. Então, antes de querer cumprir algo, antes de querer fazer algo, busque entender quem você é, quem te criou. Tem até uma analogia de um arquiteto, ele faz a planta de uma casa. Então, quando você está com dúvida, que tamanho é a porta, que porta eu compro, você vai perguntar para quem? Para quem desenhou. Então, quando a gente está com dúvida de nós mesmos, para quem que a gente pergunta? Para uma amiga? Não, ela também está enfrentando as mesmas batalhas, né? Então pergunta para quem te criou. E quem te criou foi Deus. Você não veio do nada. Então, antes de você querer cumprir algo, saiba quem você é. E você é filho, você é amado. E espero que esse podcast tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Amém. E gente, falar uma frase que eu tinha esquecido? Pode. Que eu lembrei muito, que eu fiquei pensando, falei, cara, essa frase é muito boa, mas eu não estava lembrando quando estava falando de Esther. E que a gente escutou uma vez uma pregação falando, Deus é mistério, mas ele não é misterioso.
Amém. Então, Amém. pra Muito gente bom. entender isso. Ele quer se revelar pra gente, né? Mas a gente precisa Exato. buscar. Precisa Né? buscar pra ele se revelar. Exato. É. Exato. Gente, nossa, aqui, vocês estão entendendo, nesse estúdio tá uma presença de Deus. E eu queria Amém. falar pra vocês que estão ouvindo a gente, também na gente, que esse podcast depende 100% de quem? De nós, de você. De você que tá ouvindo. Então, a princípio, vai ser uma vez por mês. Mas se vocês quiserem muito, se vocês pedirem muito, se vocês compartilharem muito e comentarem muito, ele pode ser toda semana, ele pode ser todo dia. Amém. Depende de vocês. Então, galera, tá na mão de vocês. Mulherada, manda pra gente o seu feedback. A gente quer ouvir se você gostou, se você não gostou, se você quer mais conteúdo, se você não quer. Que conteúdo, que tema que vocês têm dúvida, sabe? É realmente algo que a gente tá fazendo pra vocês. E é óbvio que nós somos muito abençoadas com isso também. Muito, então, assim, sabe? Fiquem à vontade, compartilhem, depende de vocês. E eu espero que vocês gostem muito e que a gente possa aumentar essa frequência, né, amigas? Amém. Foi muito maravilhoso. Então, Muito. que Deus abençoe Amém. a vida Foi de todo muito mundo que tá maravilhoso. ouvindo. Você que ficou aí até o final com a gente, muito obrigada. E eu mal posso esperar pelo próximo tema do Filhas de Esther! Eu fiquei Mariana. tentando entender o que vinha. Vai, de Foi novo. mal, gente. 2, 3, 2, 1. Filhas de Filhas Esther! Será que tá com... Deve estar com delay. Delay. A Mari, o que acontece? A Mari, ela é carioca, como vocês ouviram, né? Esse sotaque maravilhoso. Eu não falo E ela tá meu, no Rio. cara, eu falo brother. Eu falo caoa, tu tá de caoa. E a Mari É tá no nóis. Rio, então ela tá no Zoom. Ela não tá aqui no estúdio, infelizmente, comigo com a Bru. A gente tá em São Paulo. Agora, que dia é hoje, gente? 14 de outubro. Hoje é 14 de outubro, uma quarta-feira, 9h41 da noite. Tá tarde já. Tá tarde. A Bruna precisa ir embora. E a Mari tá lá no Rio, então por isso que a gente tá tendo esse delayzinho. Mas em breve a Mari estará aqui com a gente. E... Amém, amém, Amém. amém. E é isso. Eu recebo. Foi incrível, né, amigas? Foi Gostaram? incrível, muito feliz. Foi muito muito feliz bom. mesmo. O nosso podcast não acaba aqui. Lá nas nossas redes sociais vão ter muitos conteúdos. Filhas de Esther, lives. Vocês podem esperar por essa live que tá pra chegar. Então acompanha a gente lá. Já falei pra vocês compartilharem, comentarem se vocês quiserem mais. E nosso canal do YouTube também. Se você tá ouvindo no podcast, vai pro YouTube, porque tá bem... tá legal, hein? Tá bonito o estúdio aqui. Assiste a gente lá, compartilha com as amigas, com a mãe, com a sogra... Todo mundo pra falar do amor de Deus e pra gente se ajudar nessa caminhada. Amém. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo!